tem muita coisa a ser questionada, né, ao general Augusto Heleno. Não sei, o que você acha a respeito desse depoimento? Acha necessário? Acho necessário, Fabiola. Não tenho muita expectativa em relação ao potencial do relatório final da CPI para responsabilizar golpistas, mas essa CPI ela já teve o grande mérito de desmoralizar o bolsonarismo naquela tentativa de atribuir ao governo Lula o golpe contra o próprio governo Lula. Então você se lembra que no início das investigações, Fabiola, o general que contava para a CPI era o general Gonçalves Dias, que foi negligente, isso também está muito claro hoje, foi negligente no exercício das suas atividades como chefe do Gabinete de Segurança Institucional, e ele não conseguiu prover segurança militar, embora dispusesse ali do batalhão da Guarda Presidencial. Um destacamento foi criado apenas para dar proteção aos prédios do Palácio do Planalto e às residências do presidente da República e do vice-presidente. O general Gonçalves Dias não conseguiu dar conta desse recado. Mas hoje há muitos outros generais na mira, porque essa tese do alto golpe se desmoralizou e, à medida que as investigações foram avançando, não da CPI, mas da Polícia Federal, feitas sob o monitoramento, a coordenação do Supremo, verificou-se que há outros generais que precisam prestar esclarecimentos, né? Entre eles, o general Heleno, Augusto Heleno. O Heleno deixou lá alguns quinta colunas que estavam ali na equipe do Gonçalves Dias, justamente para impedir que as coisas funcionassem adequadamente. E o Gonçalves Dias foi inepto, foi incompetente, porque não afastou esses oficiais. Mas hoje, o desafio da CPI é muito maior, porque com a delação do Mauro Cid e a revelação feita aqui pelo Aguirre Talento, repórter aqui do UOL, o trecho da delação que trata do capítulo militar ali, o Mauro Cid contou que houve reunião do Bolsonaro. Nessa reunião, ele consultou os comandantes militares sobre a hipótese de dar um golpe no Brasil. Efetivamente, houve essa consulta, havia uma minuta de golpe. Então, há hoje, Fabio, nesta terça-feira, no dia em que será inquirido ali na CPI o Augusto Heleno, a CPI vai votar alguns requerimentos de convocação que incluem os ex-comandantes o ex-comandante da Marinha, o almirante Garnier, que, segundo o Mauro Cid, se prontificou a acompanhar o Bolsonaro no golpe, apoiou a iniciativa do Bolsonaro. Há também requerimentos para convocar o ex-comandante do Exército e o ex-comandante da Aeronáutica. O ex-comandante do Exército é o Marco Antônio Freire Gomes e o brigadeiro Carlos de Almeida Batista Júnior, que é o ex-comandante da Aeronáutica. E há também um requerimento para convocar o ex-ministro da Defesa, o general Paulo Sérgio Nogueira. Então, essas convocações, Fabíola, esses são personagens que a Polícia Federal está condenada a ouvir. Eles terão que ser intimados pela Polícia Federal. Então, pela primeira vez, a CPI tem a oportunidade, que até aqui a comissão arrombou portas forçou portas que a Polícia Federal já havia arrombado. Pela primeira vez, ela tem a oportunidade, a CPI, de sair na frente da Polícia Federal e convocar esses oficiais. Pode até chegar lá e não dizer nada, recorrer ao Supremo para assegurar o seu silêncio ali, o direito constitucional ao silêncio, mas será uma oportunidade de trazer esses oficiais para frente das câmeras, de expor esses oficiais a algum grau de responsabilização, ou a CPI convoca esses militares, Fabiola, ou ela se autodesmoraliza. São essas as duas opções. Ou ela convoca, ou ela se autodesmoraliza. E isso vai ser verificado agora, na sessão de terça-feira. Há ali uma disputa entre a relatora, Elisiane Gama, que quer ouvir os oficiais, e o presidente da comissão, que hesita em ouvi-los,
que ofereceu, até aqui vem oferecendo uma certa blindagem às Forças Armadas, mas não é hora mais de blindagem, Fabíola, chegou a hora da verdade ali. Então, é preciso convocar, é preciso ouvir o Heleno, é preciso ouvir também o Braga Neto, é outro general golpista, que já deveria ter sido ouvido, mas foi adiado. Essa já está convocada. A convocação do Braga Neto já foi aprovada, já está referendada pela CPI. Parece que a intenção da Elisiane é ouvi-lo na semana que vem. Então, chegou um momento chave, Fabíola. A CPI pode agora se concentrar nos generais que merecem atenção, os golpistas de fato. O Gonçalves Dias, a inépcia dele já está demonstrada e precisa constar do relatório final. Mas aqui nós estamos tratando dos generais que articularam com o Bolsonaro o golpe. É preciso saber se foi só mesmo o comandante da Marinha que concordou com o Bolsonaro, quem foi que reagiu, disse que o comandante do Exército esboçou uma reação. Então, a CPI tem a oportunidade de colocar essa coisa toda em pratos asseados. Ainda não saiu, né, se vai ter decisão do Supremo, se ele vai poder ficar em silêncio ou não. Porque tem isso também, né? Muitos têm chegado lá. Ainda não saiu nada, nenhuma decisão, mas normalmente sai na véspera, né? Vamos ver se hoje sai alguma decisão do Supremo. Olha, para a família Bolsonaro, eu sou um leproso, foi o que ele disse. Por que será que a família Bolsonaro está tratando Queiroz desta maneira, professora Deise? Nossa, é impressionante como alguns personagens da política, eles estão sempre transitando, né? Eles desaparecem, mas eles voltam, e quando tu acha que não vai mais ouvir falar neles, eles aparecem. Eu acho que eu já falei sobre isso aqui, inclusive no UOL. Se tu me permite, Fabiola, eu vou indicar um livro chamado O Mínimo Eu, que é do Christopher Lasch. Aliás, o Christopher Lasch é um autor bem interessante para a gente entender a família Bolsonaro, né? Ele fala dessa cultura da sobrevivência. E o fato, em primeiro lugar, né, agora a família Bolsonaro, principalmente o ex-presidente Jair Bolsonaro, eles estão muito mais ocupados com a questão das joias e de todos os processos que estão tramitando, a questão do ex-presidente não ser elegível para 2026, né? Isso acaba causando uma ruptura ali no bolsonarismo, mas não é uma característica do ex-presidente Jair Bolsonaro e nem da família Bolsonaro. Quando eu falo família, ali são os filhos, de manifestar um apoio consciente a outras pessoas. Se a gente for parar para pensar na eleição de 2022, o presidente Jair Bolsonaro dificilmente ele se associou a candidatos a deputado estadual, a deputado federal, porque não é uma característica. Aí eu vou usar aqui as palavras do Leste, mas é uma cultura de sobrevivência, e nessa cultura de sobrevivência importa a minha e a do meu clã mais próximo. E aí, se a gente também for parar para pensar, durante os 27 anos de mandato parlamentar do ex-presidente Jair Bolsonaro, ele não foi um personagem que soube lidar ou soube atuar em bastidor. Toda a carreira política do Bolsonaro, principalmente os últimos anos, desde que ele começou a se cacifar para presidente, que isso começou lá em 2014, a principal característica do ex-presidente é agir sob os holofotes. E agora ele tem várias questões que diferenciam desses 30 anos de mandato público ou de vida pública, né? Ele está nos bastidores, ele não é elegível, ele não é um potencial personagem político para 2026. Então, obviamente, ele não sabendo lidar com o bastidor, ele muito menos ele vai tentar passar o legado político dele para um personagem tão controverso quanto o Queiroz, né? Ele não fez isso com outros personagens que tinham potencial eleitoral, imagina com um personagem tão ambíguo da política brasileira como é o Queiroz. Então, essa é uma característica. Até se tu me permite expandir um pouco aqui, até em relação ao Mauro Cid, essas questões, a delação do Mauro Cid, isso era uma coisa que a gente falava sempre, muito constantemente, que a gente previa, né, que o Mauro Cid ia acabar de alguma forma implicando o ex-presidente Jair Bolsonaro, porque a demora dele em falar era justamente por causa disso. Será que eu vou ter o apoio do ex-presidente? Será que ele vai me apoiar nessas delações? Será que eu, como uma pessoa que respeita a hierarquia, será que ele vai
dar o braço dele para que eu siga em frente nessa caminhada. Como essa não é uma característica do Bolsonaro, ele vai lá e faz a delação. Vale o mesmo raciocínio para o Queiroz. Não é uma característica do ex-presidente apoiar ninguém ou construir um legado político. Vide toda essa questão em torno da Michelle Bolsonaro, né? Que as pessoas estão falando, a Michelle pode ser um potencial nome para 2026, mas o próprio ex-presidente já tem sinalizado ali que não, que ele tem essas dificuldades em articular em bastidor, em construir um legado político, porque ele é o personagem principal da sobrevivência dele. Né? Então, não surpreende que ele não dê a mínima sinalização, ainda mais para um personagem como Queiroz, né? A gente não pode esquecer, né, Josias, que o Queiroz, ele não pode ser esquecido pela polícia, né, e pelas investigações que precisam ser feitas, né? Ele ficou conhecido pelo esquema de rachadinha, justamente quando o Flávio era deputado estadual, e eles são acusados de desviar salários dos assessores na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, que até hoje não tem uma resposta a respeito disso, né, Josias? E não tem resposta, Fabiola, porque os tribunais superiores de Brasília, o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal, eles enterraram provas vivas nesse caso da rachadinha do Flávio Bolsonaro. Por isso, como o caso foi sedado, as provas foram retiradas do caminho, o Bolsonaro pode se dar o luxo de ignorar o Fabrício Queiroz. O Bolsonaro ele é feito de golpes, né, Fabiola? Ele só escolhe o golpe nesse momento, ele tenta fazer crer que as ameaças à democracia não passam de um golpe de ar ali, uma percepção de aquelas coisas que as mães diziam, toma cuidado aí com o resfriado. Ele nega que tenha tentado dar um golpe contra a democracia. Todo mundo sabe que ele tentou. Antes disso, ele deu um golpe do baú, né? Ele declarou amor à pátria e se casou com o déficit público. Então, a família dele é feita de rachadinhas. Eles enriqueceram na base da rachadinha, compraram imóveis em dinheiro vivo. E agora, em relação ao Queiroz, ele se sente à vontade para dar o velho golpe do Bolsonaro, que é o golpe do João sem braço. Sempre que algum acólito dele, algum cúmplice dele fica em apuros, ele dá uma atenção, enquanto o caso requer atenção, mas se o caso deixa de preocupá-lo, como é o caso das rachadinhas, porque o Supremo, a segunda turma do Supremo, no movimento liderado ali pelo Gilmar Mendes, antes dele, o Superior Tribunal de Justiça, eles enterraram as provas do caso da rachadinha. Então, o Bolsonaro pode agora se dar ao luxo de tratar o Fabrício Queiroz como um João Ninguém. E até hoje, Fabíola, se você for atrasar o relógio, até hoje ele não respondeu a pergunta essencial, né? Quem depositou dinheiro, aqueles 89 mil reais que caíram na conta de onde veio o dinheiro, né? Quem depositou foi o Fabrício Queiroz, a mulher dele, depositaram na conta da Michelle. Até hoje não foi respondida essa pergunta, de onde veio esse dinheiro? Mas não precisa mais responder, porque como você disse, Fabíola, embora o país ainda não tenha as respostas relacionadas à rachadinha do Flávio Bolsonaro, elas já não são necessárias, porque os tribunais superiores em Brasília enterraram esse caso. Está lá o Ministério Público no Rio de Janeiro tentando ressuscitar as investigações, mas é improvável que consiga, Fabíola, porque aqui no Brasil, acima de um certo nível de poder e renda, normalmente o crime resulta em prescrição e impunidade. Neste caso da rachadinha, parece que nós estamos nesse caminho. Ô Josias, essa questão trabalhista aí do Collor de Mello, e envolvendo inclusive funcionários da imprensa, né? Chama a atenção aí, tiveram que pegar na conta da mulher dele para poder pagar uma indenização trabalhista. Fabíola, cada vez que o Fernando Collor se finge de louco, ele constrange alguém no Brasil, né? Hoje, quando se descobre que a Justiça do Trabalho teve que bloquear bens da mulher do Collor, porque foi a conta do próprio Collor para pegar lá 455 mil reais referentes a uma dívida trabalhista e encontrou R$14,97, menos de R$15. Quando um negócio como esse acontece, o brasileiro fica tentado a perguntar ao Supremo Tribunal Federal por que o Collor ainda está solto, por que ele não foi preso ainda. Nesta segunda-feira, Fabíola, 25 de setembro, faz aniversário de
5 meses do julgamento do Supremo, que houve em maio, junho, julho, agosto, setembro, 5 meses que o Supremo impôs ao Fernando Collor uma pena de 8 anos e 10 meses de cadeia, em regime inicialmente fechado. Quando um criminoso é condenado na última instância do judiciário, espera-se que a sentença seja executada rapidamente, mas também ali há recursos que podem ser manejados pelo delinquente, e o Collor está manejando esses recursos, continua solto. Ironicamente, essa dívida trabalhista que o Collor tenta fugir, da qual ele tenta fugir, é de uma ex-funcionária da TV Gazeta. Esta mesma empresa, a TV Gazeta, foi usada pelo Collor para dar o golpe contra um braço da Petrobras, golpe que resultou na condenação dele no Supremo. Concluiu-se que o Collor enfiou a sua organização criminosa dentro de um cofre da BR Distribuidora, que é um antigo braço da Petrobras. Isso aconteceu no segundo mandato do Lula. E o assalto foi estimado em 29 milhões de reais. Isso foi investigado, denunciado pela Procuradoria durante o governo Collor, virou ação penal no Supremo na gestão do Michel Temer, e por um desses caprichos do destino, o Collor chegou aí às portas da cadeia quando o Lula estava prestes a... O Lula já estava lá no Palácio do Planalto, seu mandato, o terceiro mandato, e o relator chegou a sugerir uma pena maior, 33 anos, mas ficou em 8 anos e 10 meses. Então, realmente é muito irônico que o Collor agora tente fugir de uma dívida trabalhista contraída pela empresa TV Gazeta, que foi usada por ele para dar esse golpe contra a Petrobras, e tudo isso acontece e o personagem continua solto. Essa é a grande pergunta que é necessário fazer, Fabio. Além de procurar o dinheiro, vai na conta da mulher, se não encontrar, pode procurar o patrimônio do Collor. Ele é um homem muito rico. Além de toda essa procura, é preciso responder essa pergunta: por que esse personagem ainda está solto? Por que não foi em cana ainda? Alguém precisa emitir o mandado de prisão do Collor. Ai, ai, ó, 8 horas e 38 minutos, vou aproveitar um pouco mais aqui a professora Deise para a gente falar também sobre política. Professora, acabou de cair uma nota aqui falando do ex-assessor de Flávio Bolsonaro, Fabrício Queiroz, um personagem que está um pouco desaparecido, mas ele quer voltar à política, ele quer ser candidato a vereador lá no Rio de Janeiro, e ele está reclamando da falta de apoio da família do ex-presidente Bolsonaro. Ele quer se candidatar a vereador nas próximas eleições e criticou a postura da família numa entrevista à revista Veja. Disse ele: os Bolsonaro são do tipo que valorizam aqueles que os traem. Bolsonaro não me ajudou em nada na minha campanha a deputado estadual em 2022, foi o que ele reclamou. E ele acredita que seria deputado se o ex-presidente tivesse apoiado a candidatura dele. Ele falou assim: olha, para a família Bolsonaro eu sou um leproso, foi o que ele disse. Dias, Jamil Chad, nosso colega, acaba de publicar aqui uma informação relacionada à ONU e à guerra da Rússia. A ONU concluiu que a Rússia cometeu crimes de guerra e tortura generalizada. A reportagem publicada há pouco pelo nosso colunista Jamil Chad. Ele diz que no momento em que o governo de Vladimir Putin intensifica seus ataques contra o território ucraniano, a ONU conclui que as forças armadas da Rússia cometeram crimes de guerra e tortura sistemática, contínua e generalizada ao invadir a Ucrânia. A denúncia ainda aponta para o uso de violência sexual contra mulheres de 19 a 83 anos por parte dos soldados russos. O grupo não descarta que tais violações possam ser consideradas como crimes contra a humanidade. Essas conclusões fazem parte de um informe que foi apresentado hoje no Conselho de Direitos Humanos da ONU e foi elaborado pela Comissão de Inquérito sobre a Ucrânia, que foi criado pela ONU. A diplomacia russa sequer estava na sala quando essas conclusões foram lidas. Os integrantes da equipe de investigação também explicaram que, apesar das tentativas de diálogo com as autoridades de Moscou, o Kremlin não deu respostas a nenhum dos pedidos da comissão por explicações ou dados. É um relatório bem amplo, Josias, e que traz aí
crimes graves, crimes de guerra praticados pela Rússia. O que pode acontecer com Vladimir Putin em relação a essa conclusão que a ONU chega, ô Josias? O mais trágico, Fabiola, é que, a despeito das conclusões da ONU, conclusões muito fortes e categóricas, o mais trágico é que pode acontecer nada, porque as decisões da ONU... Primeiro, a ONU é negligenciada quando a guerra é deflagrada, né? O Putin não, embora seja membro permanente do Conselho de Segurança da ONU, não ocorreu ao Putin, assim como não ocorreu tantas outras vezes aos Estados Unidos em agressões feitas contra países estrangeiros, não ocorreu ao Putin pedir autorização à ONU. Ele foi lá, invadiu e ponto final, e despejou bombas e cometeu todas essas atrocidades que estão sendo agora constatadas pela ONU. E também não ocorre ao Vladimir Putin a hipótese de levar em conta as conclusões da ONU em relação às atrocidades, aos crimes de guerra que foram praticados pela sua soldadesca lá em território ucraniano, de tortura generalizada à violência sexual. Esses crimes de guerra já foram detectados pelo Tribunal Penal Internacional. E por isso há um mandado de prisão expedido contra o Putin. Por isso o Putin se abstém de viajar para determinados países para evitar o cumprimento dessa ordem de prisão. Por isso ele faltou à recente reunião do G20, por isso ele não foi à Assembleia Geral da ONU. E isso evidencia também, Fabiola, a falta de cuidado do Lula com o manejo da sua retórica, quando disse, dias atrás, que o Putin seria bem-vindo no Brasil, na reunião que ocorrerá no ano que vem, no Rio de Janeiro, reunião do G20, que o Putin seria bem-vindo no Brasil e que aqui ele não correria o risco de ser preso. Foi um erro, o Lula ainda não deu o braço a torcer, mas é evidente que se o Putin vier para o Brasil, ele precisa ser preso, porque o Brasil é signatário do Tratado de Roma, que deu forma ao Tribunal Penal Internacional, e, portanto, a ordem de prisão emitida contra o Putin teria que ser cumprida no Brasil. Então é preciso que o Lula preste atenção também a essas decisões da ONU e que respeite um pouco mais a lógica, né? E que no seu afã de se achegar ao Putin ou de fazer média com o Putin, ele evite declarações que comprometam o Brasil, a diplomacia brasileira, a seriedade com que essas questões diplomáticas devem ser tratadas. Mas, para responder objetivamente a sua questão, Fabiola, embora o relatório da ONU, as conclusões da ONU sobre as atrocidades, os crimes de guerra praticados pelo Putin e pelos seus soldados na Ucrânia sejam muito categóricos, isso tudo pode resultar em nada. É uma reprimenda, é uma conclusão que fortalece politicamente a posição contrária à guerra, enfraquece a posição política do Putin, mas do ponto de vista legal, as consequências práticas são nulas. Mas que também seja um alerta para o discurso do Lula, né, em relação à questão da...